Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos a vós não recorrem, de modo especial pelos inimigos da Santa Igreja e por aqueles que a vós estão recomendados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o coração de Jesus, para sempre no coração de Maria. Com vosso divino Filho, ó Mãe pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada, nossa corredentora e mãe. Amados irmãos e irmãs, hoje vamos partilhar um pouquinho sobre um tema um tanto quanto complexo, que é a questão da modéstia, Só que eu quero falar da modéstia um pouco diferente do que normalmente as pessoas falam, do que normalmente eu já falei, seja em texto, seja em vídeos, pregações, enfim, Porque a modéstia, ou ela está sendo rejeitada, ou quando as pessoas começam a viver a modéstia no vestir, aqui melhor falando, ela abandona logo por causa de um pequeno detalhe, que não está ligado necessariamente a conhecer a verdade sobre o do porquê se vestir com modéstia e pudor, mas está ligado ao interior da mulher, e do homem também, que é a sua afetividade, Então, por isso que eu quero falar sobre esses dois aspectos importantíssimos para nós, que é a afetividade e a modéstia. Muitas vezes nós que pregamos sobre a modéstia no vestir, nós pegamos muito no ponto de conhecimento apenas, de doutrina, de escritos, de exortar, de falar, olha, Nossa Senhora apareceu em Fátima e disse que viram muitas bodas que ofenderiam a Deus, olha o que a palavra de Deus diz aqui, olha o que o santo disse, e nós pegamos muito a doutrina em si, que não é errado, é correto, porque a palavra de Deus vai dizer em Oséias capítulo 4, versículo 6, o meu povo se perde por falta de conhecimento. Então, se o povo está se perdendo por falta de conhecimento, nós devemos levar o conhecimento ao povo, Conhecereis a verdade vos libertará, diz o Senhor, E São Paulo vai dizer em Efésios capítulo 5, versículo 11, se não estou enganado, não tenhais cumplicidade com as obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenai-as abertamente, Ou seja, a imodéstia, viver segundo a mentalidade mundana é uma obra das trevas, nós devemos combatê-la. Só que acontece o seguinte, nós levamos ao conhecimento de uma doutrina, só que ela não tem libertado totalmente, porque nós precisamos levar a um conhecimento interior, Talvez você, minha jovem, talvez tenha ouvido tanto falar sobre modéstia, talvez esteja querendo buscar algo sobre a modéstia católica, mas o seu coração fica agoniado ao ouvir falar que não convém, uma moça cristã, uma moça católica usar certos tipos de roupa, fica agoniado pelo problema afetivo, pelo problema interior, que muitas vezes nós não temos resolvido dentro de nós, nossos sentimentos, e por causa dos nossos sentimentos, das nossas carências, nós não queremos renunciar a alguns tipos de roupas, porque nós achamos que não vamos ser amados, e aqui está um grande problema. Nós devemos lembrar que nós não devemos buscar o amor das pessoas em primeiro lugar, mas nós devemos buscar amar o amor, como diz São Francisco de Assis, O amor não é amado, ou seja, Deus não é amado. Então eu sou amado por Deus, então eu devo amar a Deus, como vai dizer São Paulo em uma passagem que agora eu não lembro. Ele vai dizer que nós devemos fazer todas as coisas com amor, como se estivéssemos fazendo para o próprio Deus. Então em tudo, se eu vou estudar, eu tenho que estudar para agradar a Deus. Se eu vou trabalhar, eu tenho que trabalhar para agradar a Deus. E se eu vou me vestir também, me vestindo primeiro para agradar aos homens, como vai dizer São Pedro, É importante agradar aos homens, importante agradar a Deus do que aos homens. Então aqui nós devemos
colocar todo o nosso afeto para Deus, porque Ele é o Senhor, né? Todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele são feitas todas as coisas, para Cristo. Então, em tudo que eu vou fazer, eu tenho que lembrar de Cristo, pensar que eu estou fazendo para Cristo, né? Como o próprio Senhor vai falar, né? Se deres um copo d'água para um desses pequeninos, foi a mim que deu, né? Então, tudo que eu vou fazer, no meu vestir, no meu fazer, pensar em Cristo, no amor de Cristo. Então aqui está o grande problema, né? Nós não devemos mudar o nosso jeito de vestir, né? O nosso jeito mundano de ser, não só no vestir, mas no escutar, no agir, não só por causa, para não ofender um outro irmão, mas por causa de Cristo, né? Por amor a Deus, né? Não por amor ao fulano, ao ciclano em primeiro lugar, mas por amor a Deus, porque tudo tem uma ordem, né? Então, para falar um pouquinho disso, eu gostaria de citar a Sagrada Escritura, né? Onde São Pedro ele vai falar exatamente disso, falando para as mulheres especificamente no seu jeito de vestir, mas mostrando esse ponto que deve ser por amor a Deus. E aqui está a grande dificuldade que nós vemos hoje em dia, né? E muita revolta às vezes algumas pessoas quando nós falamos de modéstia, mas claro, um erro nosso. Eu confesso que muitas vezes eu falei, né, de modéstia, pegando muitas vezes duro de doutrina e falar, e esquecendo essa outra parte, porque nem todas as mulheres que vivem, que se vestem modestamente, vão por plena consciência, né? Muitas vezes não sai com a intenção de seduzir. Na realidade, você vê uma mulher modesta, às vezes o que ela está querendo dizer é me ame, né? É a carência, né? E porque as pessoas se acham bonitas e acham que se mudar de aparência, as pessoas não vão mais amá-las, não vão mais tê-las como amigas, enfim. Por isso, escute que São Pedro, nosso primeiro Papa, vai dizer aqui nas Sagradas Escrituras, né? Está em 1 Pedro, no capítulo 3, a partir do versículo 3. E assim vai nos dizer a palavra de Deus: não seja o vosso adorno o que aparece externamente, cabelos trançados, ornamentos de ouro, vestidos elegantes, mas tende aquele ornato interior e oculto do coração, a pureza incorruptível de um espírito suave e pacífico, o que é tão precioso aos olhos de Deus. Era assim que outrora se ornavam as santas mulheres que esperavam em Deus, né? Então veja aqui essa palavra do Senhor, né, que vem nos falar através de São Pedro, aqui para as mulheres. São Pedro está falando que de penteado, é proibido, é pecado penteado, um vestido elegante é pecado. Não, São Pedro está falando que o primeiro ornamento que a mulher tem deve ser aquele interior, o incorruptível, do espírito suave e pacífico, a santa pureza. Então, por que ele está falando isso? Porque isso é agradável a Deus, o que é tão precioso aos olhos de Deus, né? Agradar primeiro ao Senhor, viver na santa pureza. Então, se eu vou, estando no amor de Deus, eu vou viver a santa pureza. Então, pelo amor de Deus, o ornamento da mulher, ela vai ser diferente, ela vai ser aquela mulher virtuosa, né? Que é mais preciosa do que o valor das pérolas, como vai dizer no Provérbios. Então veja, aqui está a grande diferença. Não é que São Pedro esteja falando que a mulher não pode fazer algum penteado, não. Aqui está falando que, em primeiro lugar, a mulher deve ser agradável aos olhos de Deus, viver numa santa pureza. Se do seu interior ela está resoluta de fazer a vontade de Deus, de agradar a Deus em primeiro lugar, o seu exterior vai ser moldado e vai querer agradar a Deus. Então os seus vestidos não vão ser meramente vestidos elegantes para atrair o olhar do homem, mas será vestidos modestos para transmitir a beleza de Deus, né? A mulher que é bela, ela não deve ocultar a sua beleza, mas ela deve mostrar a sua beleza refletindo a beleza de Deus, e não mostrar as partes imodestas do corpo, as partes sensuais, para atrair o olhar pecaminoso dos homens, das outras pessoas, enfim, não. Mas a partir daqui, quando você vai adentrando nesse mistério de amar a Deus, de descobrir que você é amada por Deus, então você vai mudando o seu jeito, porque você agrada primeiro a Deus. Então aí você vai entender aquilo que um autor falava, né? Que ele dizia assim, que o coração de uma mulher deve estar escondido em Deus, que o homem, para conquistá-lo, deve primeiro achar a Deus, né? Então aqui está o grande problema que nós encontramos hoje, né? Porque nós chegamos e falamos uma palavra
dura de doutrina, e a mulher ela vai ficar meio, nossa, que exagero, não é possível, porque ainda não está fixado isso no coração dela, de que deve ser primeiro por amor a Deus, da resolução de viver a pureza. Então quando você contempla a beleza de Deus, você vai querer transmiti-la, né? Então você não vai se vestir de qualquer forma, porque você sabe, isso não agrada a Deus. Deus quer transmitir a pureza. Então aqui está no interior. E antes de citar o que eu quero falar especificamente aqui, também é interessante uma palavra que São Paulo também vai falar em 1 Timóteo, também sobre esse assunto que São Pedro nos fala. 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 9. Do mesmo modo, quero que as mulheres usem traje honesto, ataviando-se com modéstia e sobriedade. Seus enfeites consistam não em primorosos penteados, ouro, pérolas, vestidos de luxo, e sim em boas obras, como convém às mulheres que professam a piedade. Então veja, aqui São Paulo está falando a mesma coisa. Muitas vezes o problema da gente se pregar sobre modéstia é que muitas vezes as pessoas não compreendem isso, né? Muitas vezes as pessoas acham que está falando isso, que não se deve vestir, né, uma roupa para seduzir a pessoa, então está falando que a pessoa tem que se vestir de maneira feia, andar descabelada. Não, que São Paulo está falando, em primeiro lugar, né, as virtudes, né, as boas obras, como convém às mulheres que professam a piedade, assim como São Pedro falou, né? Porque assim agiam as mulheres outrora que esperavam em Deus, né? E não da carne, porque como vai dizer a própria palavra de Deus, quem semeia na carne colherá, né? Quem semeia no Espírito, do Espírito colherá. Então aqui está o grande problema, né? Meus relacionamentos sempre dão errado, mas por quê? Porque você semeou na carne, atraiu a carne, né? Foi atraído pela carne, pegou a carne, largou a carne. Ao contrário de quando a mulher transmite a beleza que vem principalmente do seu interior e refletida no seu exterior, né? Então o homem contempla a beleza, né? Mas sabendo, essa mulher é uma mulher virtuosa, essa mulher é uma mulher de Deus, porque não só vê a elegância de estar vestida em Deus sem estar mostrando mundanismo, sensualidade desregrada, não, mas está transmitindo uma beleza pura em Deus, e é uma mulher virtuosa, uma mulher que ama a Deus, que pratica as virtudes, uma mulher que tem fé. Então o coração do homem até teme se aproximar dela para não ofender a Deus, mas não no sentido de, nossa, não vou nem chegar perto, né? Meu Deus, vou pecar, não, mas no sentido de antes de rezar, para pedir autorização para Deus para se aproximar. Então veja a diferença de quando a pessoa vive a modéstia não só no seu exterior, para quando vive no seu interior, né? Então por que eu falo isso? Porque muitas vezes algumas pessoas não entendem, né? Nessa série de vídeos, né, sobre fazendo sexualidade, afetividade, essas coisas, sobre matrimônio, namoro, enfim, já estava programado fazer este vídeo sobre a afetividade e modéstia, e algo que me impulsionou mais a fazer foi um e-mail que eu recebi, né, de uma mulher, de uma moça, escrevendo, né, meio que revoltada, né, com um texto que eu escrevi no meu blog. Pelo que ela falou, eu acho que o seu texto que eu falei, eu concordo, eu peguei muito pesado, né, na época que eu escrevi, falei coisas muito pesadas, e inclusive eu postei, mas eu ia excluir, eu pedi a opinião de uma amiga minha, né? de uma moça amiga minha, e ela falou que ficou chocada realmente com o texto, mas ela falou, não, deixa, porque as pessoas têm que saber a verdade, né? As pessoas têm que conhecer. Então, eu falei coisas assim, pesadas, mas comparações um pouco pesadas, né? Porque usando o exemplo dos santos, né? Santo Antão que falava, basta um olhar impuro para saber as portas do inferno, né? São Padre Pio que diz, quando as mulheres imodestas, imorais entravam lá na igreja de São Giovanni Rotondo, São Padre Pio gritava, né? Saiam daqui suas porcas, né? As carnes desnudadas vão queimar no inferno, né? Então aí eu fui falando, né, que, por exemplo, quando a mulher conscientemente ela vai se vestir modestamente, né, com suas roupas curtas, sensuais, né, para provocar, no mundanismo mesmo. Eu falei, quando ela se veste assim, é como se ela, como uma mulher, uma pessoa que se rolasse na lama, né, ela vai chamar a atenção, só que vai chamar a atenção dos porcos, né, que
roupa não define caráter, né? Mas vai ajudar a discernir de uma mulher de Deus de uma porca que está vivendo, como São Padre diziam, sabe daqui suas porcas, vivendo no lamaçal do pecado da carne. Então, eu creio que tenha sido esse texto, eu vejo assim, talvez tenha pegado de uma maneira muito pesada, mas lá, às vezes eu vejo um problema de interpretação de texto. Lá eu não estou falando que é qualquer tipo de roupa, né? Eu não estou falando que a mulher deve usar uma burca, eu estou falando que lá, sobre os minis da vida, as roupas sensuais mesmo, provocantes, que muitas vezes nós vemos as pessoas usando por aí para provocar mesmo, muitas vezes até em igreja se vai, né? Então, as pessoas têm que ter esse discernimento do que eu estou falando. Não estou generalizando todos os tipos de roupa, eu estou falando de algo específico. E uma jovem mandou um e-mail muito revoltada que mostra claramente, né, eu não conheço essa moça, eu não sei quem é, mas mostra claramente que o grande problema das pessoas não aceitarem a modéstia, principalmente as mulheres, é um problema de afetividade, né? Então eu escrevi aqui uma pequena parte do e-mail que ela me mandou para vocês verem o grande problema aqui, que o problema não é de conhecimento, não é de saber que usar um short que mais parece um tapa-sexo, de tão pequeno que é pecado. Não, o problema está na afetividade, porque a pessoa acha que ela não vai mais ser amada, né? Vamos parar de olhar para mim, meu Deus, e agora? Qual é o sentido da minha vida se não ser olhado para as pessoas? Muitas vezes acontece isso, entende? Então, a pessoa sabe que é errado, a pessoa sabe, né? Mas só cabe a Deus julgar. Então, veja, que se dane, né? Que a pessoa está vivendo contra a vontade de Deus, está seduzindo os outros, está sendo ocasião de queda, né? Então, veja aqui o que essa moça escreveu, né? Para vocês terem uma ideia. Abre aspas. Sou mulher muito olhada por sinal, acostumada a ser olhada demais por onde vou. Talvez isso fez com que seu texto me incomodasse tanto. Então perdoe meu desabafo. Homens olham não só com pensamentos sujos, mas olham pela beleza. E mulheres, mesmo que não estejam seminuas, se tiverem um corpo bonito, chamam muita atenção, a não ser que usem burca. Se eu pôr uma saia longa, vou chamar a atenção pelo desenho do meu corpo. Se eu usar uma calça larga, também. Para que ninguém olhe, teria que pôr uma burca mesmo. Caso contrário, chama atenção, sim. Acredito que Deus conhece os corações e nos julga conforme as intenções. Espero. Caso contrário, estou condenada por uma beleza que Ele deu e por ter optado não esconder como no Oriente Médio. Fecha aspas. Então você vê aqui um problema de afetividade. Meu Deus do céu! Quando foi que eu disse que a pessoa tem que usar uma burca, por exemplo? Quando foi que no texto está dizendo que a mulher tem que ser feia, como eu já até citei aqui, a mulher não tem que andar descabelada, fedendo, suja, sem tomar banho, sem se depilar, a mulher ela não tem que andar com os trapos, não, meu Deus do céu, isso não é modéstia, pelo amor de Deus, né? Compreendam aqui. A questão é, a gente fala de uma roupa específica, mundana, os meninos da vida, as mulheres que andam na sensualidade, as pessoas ficam incomodadas com isso. Ai, meu Deus do céu, né? Eu sou mulher e sou muito olhada. Eu fiquei incomodada porque eu sou olhada. A questão é, olham porque está transmitindo a beleza ou olham porque está transmitindo provocação? Né? Está lá no Gênesis, né? Os teus sentimentos te impelirão para o teu marido. Isso faz parte do próprio contexto do pecado original. A mulher vai ter essa tentação de se expor e o homem vai ter a tentação do olhar. Só que aqui, meus irmãos, aqui está o grande problema, que muitas vezes é complicado, porque nós devemos trabalhar a modéstia do conhecimento da doutrina católica, porque aqui modéstia não é invenção das pessoas, está no catecismo da Igreja Católica que as mulheres devem se vestir com modéstia. Tem um documento da Igreja sobre orientações sobre sexualidade que lá pede para que os pais educadores ensinem a modéstia para os seus filhos. Então, qual que está o problema? A gente ensina, só que as pessoas não aceitam por causa disso. Meu Deus, e agora? Quem vai me olhar? Quem vai me elogiar? Então as pessoas ficam presas nisso. Por onde eu ando, as pessoas me olham.
Então eu vou ter que usar uma burca? Não, minha filha, você tem que ser olhada, só que você tem que ser olhada como uma mulher virtuosa, como uma mulher cheia de Deus, uma mulher que tem tanto a Deus em si, que a sua beleza transmite Deus, uma beleza que não incomoda as pessoas no sentido de vulgaridade, mas transmite uma beleza pura. Quando chega um homem, olha e tem a capacidade de olhar nos seus olhos e falar: nossa, como você está bonita, né? Meus parabéns, né? Agora não, as pessoas querem ficar presas nas palavras mundanas, sair na rua, assobios, me perdoe o termo, mas para você entender, e aí gostosa, e aí, ou lá em casa, as pessoas querem continuar nisso, porque se você rejeitar o seu mini short, a sua mini saia, a sua blusa decotada, né? Suas blusas transparentes, e começar a usar a modéstia, né? Usando uma saia, roupas mais modéstia, mesmo que seja calça, né? Uma calça não apertada, né? Tá, aí você não vai ficar ouvindo, e aí gostosa, ou lá em casa, você vai ouvir pessoas falarem: nossa, como você está bonita. Tem uma grande diferença aí, só que talvez diminua a quantidade, porque as pessoas estão acostumadas a te ver, a se mostrar, estão acostumadas a ver suas fotos nas redes sociais, mostrando os decotes, mostrando toda a sua sensualidade, toda a sua capacidade de seduzir as pessoas. E agora não, como você é uma mulher de Deus, você quer transmitir a beleza de Deus. Então talvez algumas pessoas que curtiam suas fotos não curtem mais, mas por quê? Porque elas não te amam? Não, porque elas nunca te amaram, elas amavam aquilo que elas tinham de você. Te comer com os olhos, né? Ficar lá e tentar algo, e tentar alguma coisa com você, né? Então aí diminui a quantidade de pessoas que vai ficar te tentando, e agora, meu Deus, eu não sou amada, e agora? Então veja, né? Nós devemos compreender o que São Pedro fala. Por isso que eu usei no início essa palavra de São Pedro, né? Deves estar em Deus, esperar em Deus, né? E não na sua carne, não na sua sensualidade, na espera em Deus. Aí nós vemos a grande diferença, meu irmão, minha irmã. Nós não podemos ficar com essas carências, né? Então por isso que muitas vezes nós vemos as pessoas não aderirem ou querem abandonar. E eu falo isso porque às vezes pessoas vêm partilhar comigo essas coisas, né? Uma vez mesmo uma jovem, né? Amiga minha veio partilhar comigo sobre isso e falava: não, irmão, porque eu estou me sentindo muito diferente na escola, né? Eu só estou andando de saia na escola, eu estou me sentindo diferente das outras moças, eu fico às vezes pensando em não usar tanto saia, diminuir mais, né? E tal. Só que eu nem falei nada, e ela mesma foi e falou: só que tem o seguinte, né? Um rapaz da escola, né? Um colega da escola chegou em mim e falou: nossa, você é tão diferente das outras moças, né? Parabéns, você é bonita, você é diferente das outras moças. Então veja, aqui está, ela começou na modéstia, caminhando na modéstia, só que de repente veio a tentação da carne do inimigo. Nossa, eu estou tão diferente das outras moças, né? As outras moças mundanas, nossa, né? Estou me sentindo um patinho feio, né? Estou me sentindo peixe fora d'água diante dessas moças. Só que o rapaz chega e fala: você é bonita, você é diferente das outras. Aí eu te pergunto, minha irmã que me vê, você quer ser como as outras ou você quer ser diferente das outras? Você quer ser uma mulher virtuosa, uma mulher que ama tanto a Deus, que está escondida no coração de Deus, que um homem, para te amar, para te encontrar, deve conquistar a Deus primeiro. Então você consegue compreender? Então por isso que você vê muitas vezes as pessoas começam na modéstia e caem. Eu não julgo essas pessoas dizendo: olha aí, começou fogo de palha, começou e caiu, né? Porque Santa Catarina de Sena vai dizer: o prêmio não é dado para quem começa bem, mas para quem persevera até o final. Só que existe um grande problema: a pessoa não cai não é por mal, a pessoa cai porque ela se sente presa afetivamente, né? Por exemplo, o véu. Quem decide usar véu, começa a usar véu, aquela coisa bonita, aquela coisa linda, só que de repente passou uma semana, ela vê, as pessoas estão olhando para ela na igreja e estão começando a rir. Então o que ela faz? Nossa, né? Estão rindo de mim, para de usar o véu. Ou seja, não entendeu nunca o sentido de usar o véu, né? Não estou aqui dizendo que usar o véu é obrigado, né? Entendo, né? Quem quiser usar, usa, né? Eu sou católico apostólico romano, o que eu prego é o que a igreja prega, né? Pelo menos que eu tento pregar o que a igreja prega. A igreja deixa, né, livre. A mulher que quer usar, usa. Quem não quer usar, não usa, né? Mas você que usa o véu: ai, vou parar, estão rindo de mim. Ai,
estão olhando de canto de olho. Então veja, é problema afetivo. A moça não usa mais o véu para agradar a Deus, para se recolher em Deus. Ela usa porque quer agradar as pessoas. Só que como as pessoas não estão se agradando, nossa, fulana era minha melhor amiga. Depois que eu comecei a usar o véu, se afastou de mim. Nossa, eu vou parar de usar o véu. Porque você está querendo agradar a Deus ou está querendo agradar a sua amiga? Nossa, agora eu me consagrei a Nossa Senhora, agora eu fui para um grupo de oração, recebi batismo no Espírito Santo, quero mudar de vida, mudei de vida, vou mudar minhas roupas mundanas. Nossa, mas meus amigos pararam de falar comigo, nossa, meus amigos não querem mais saber de mim, Vai voltar para a mundanidade, meu filho? Seus amigos vão poder te salvar no dia do teu juízo final? Você ama mais a Deus ou a teus amigos? Agrada primeiro a Deus, depois os teus amigos. Talvez seus amigos se afastem mesmo, mas talvez passe 1, 2, 3 anos. Quando eles se encherem de coisas do mundo, eles vão ver que não preenche nada. Eles vão ter uma referência: fulano andava com nós, mas mudou de vida e é feliz. Então vão atrás de você e vão retornar para a igreja. Agora a gente não. Chega ao ponto de, por exemplo, eu conheço uma pessoa que disse que ia fazer 2 Facebooks. Uma para as pessoas da igreja e outras para as pessoas do mundo que ela conhece aí. Ou seja, para uma, vai postar as coisas da igreja, para outra já fica mais assim, para uns vai ser modesta. Eu fico pensando, não sei, Deus é que vai. Para uma já posta as coisas mais relativistas, para outras vai ser a santa. Veja, problema de afetividade. Eu tenho medo de ofender as pessoas, eu tenho medo de não ser amado. Meu irmão, minha irmã, você é amado por Deus. Em primeiro lugar, importa amar a Deus, você descobrir que você é amado por Deus. Ame a Deus sobre todas as coisas, Então, pelo amor de Deus, a gente vai mudando as nossas atitudes, o que nós gostamos, que muitas vezes nós vamos vendo pela vida de oração, que vai nos afastando de Deus. Então nós vamos nos afastando dessas coisas para ficar próximo de Deus. Mas se nós não curarmos a afetividade, veja, eu estou falando aqui, não estou falando que você tem que ser curado e eu sou aqui um médico que está passando receita, são e salvo. Não, eu preciso curar minha afetividade, você precisa curar a sua afetividade. Nós temos essa guerra interior. Nós vivemos um mundo de sexualidade desregrada, de paganismo. Quantas pessoas feridas porque já ficaram com 1001 pessoas, então tem todo esse problema. Quantas feridas familiares, falta de presença ou do pai ou da mãe, ou não tem nenhum dos dois. Então vai criando um grande problema de afetividade, gente que foi abusada, enfim, vai criando todo o problema de afetividade e da própria sexualidade da pessoa. Então que muitas vezes nós não podemos só chegar com a doutrina, e por isso que eu não estou só com a doutrina com você, eu estou falando, olha, o teu coração em primeiro lugar, o teu coração ferido, que precisa hoje receber a cura interior, pela ação do Espírito Santo, para saber que seja no proceder, seja no falar, seja no agir, tudo deve ser moldado e guiado pelo amor de Deus, por esse amor que nos constrange, que vem a nossa baixeza e nos eleva, talvez você se veja incapaz de viver a modéstia. Minha irmã, saiba, é o amor de Deus que faz tudo. Peça a Ele a graça. Talvez você não vá conseguir usar uma saia, mas você consegue, pela graça do Espírito Santo, usar uma roupa menos provocante, usar da sua modéstia para transmitir a beleza de Deus. Então muitas vezes eu lembro de casos, de coisas que muitas vezes vai chegando, que a gente vê o porquê que é tão difícil as pessoas aceitarem a modéstia, porque são educadas para o mundo, não são mais educadas para o amor de Deus. Por exemplo, eu tenho uma colega que ela dava catequese numa região pobre aqui de Brasília, e ela ficou incomodada porque tinha umas meninas, uma menina especificamente, que ia com roupas curtas, com roupas mundanas mesmo, criança. E ela tão incomodada, talvez ela, com todo jeito, claro, com todo zelo, vai perguntar para a criança por que ela usa essas roupas, com todo zelo, porque se tratava de uma criança, obviamente, E ela me conta que essa criança respondeu: porque a minha mãe falou que se eu não usar as roupas assim, os rapazes não vão me achar bonito e não vão olhar para mim. Então você veja que o problema da afetividade de uma mulher, que desde criança ela vai sendo ensinada assim pela própria mãe, aquela que deveria ensinar o zelo, a virtude, a castidade, a pureza, é quem está ensinando: você tem que usar a roupa curta assim, senão você não vai ser bonito, não vão te achar bonita, você não vai casar com ninguém. Então, meu Deus,
E a afetividade dessa criança, né, quando ela se tornar adulta. Aí chega o Anderson, meu doido, e fala, né, tem tipo de roupa que não se pode usar. Aí essa criança desde pequena usou isso, vai falar, que absurdo. Que absurdo. Deus nos ama do jeito que a gente é, né? Porque eu sou olhada mesmo, porque eu sou bonita, só que não vê que o problema é a afetividade, porque foi ensinada desde criança, assim, entende? Outra pessoa que eu conheço, uma moça que partilha comigo, a própria mãe, né? Já que quer usar saia, então quer comprar um pouquinho mais curto, a própria mãe querendo forçar a filha a não usar saias, né? Porque ela tem que arrumar um bom partido, né? E aí, repito, que semeia na carne, da carne colherá. A própria mãe querendo que a filha use roupas não modestas necessariamente, para poder atrair um bom marido. Só que minha irmã, você quer arrumar um bom marido para sua filha, né? Ensina a sua filha a ser uma mulher virtuosa. Pelo contrário, ela só vai atrair porcos. Aí depois sua filha vai estar sofrendo, aí você vai induzir sua filha a separar, vai maldizer, né? Esse homem não presta. Só que foi você que ensinou sua filha assim. Entende? Entende qual é o problema? Aqui. A afetividade. Deixar o coração ancorado no céu. Eu vim de Deus e vou voltar para Deus, então eu faço tudo para agradar a Deus, né? Então, eu cito um versículo, né, que é interessante, lá do Provérbios, no capítulo 11, versículo 22, né? Até porque essa moça ela ficou bem irritada, né, no e-mail, e ela fala, né, acredito que Deus conhece os corações e nos julga conforme as intenções. Espero, caso contrário, estou condenada por uma beleza que Ele deu e por ter optado não esconder como no Oriente Médio. Você não tem que esconder sua beleza, só que você tem que orientá-la para Deus. Porque ela fala, Deus não vai julgar, mas a palavra de Deus está dizendo lá em Provérbios capítulo 11, versículo 22, né? Porque eu peguei pesado, usando exemplo de porcos, chiqueiro, pelo modesto, mas olha aqui, Provérbios capítulo 11, versículo 22 vai dizer: um anel de ouro no focinho de um porco, tal é a mulher formosa e insensata, né? Formosa e insensata, formosa, a beleza, né? Só que é insensata, né? Eu sou bonita mesmo, então eu boto esse decote, os homens vão olhar de todo jeito, então eu boto o decote mesmo. Não, filha, você não tem que fazer isso. Você é formosa, você é bonita, transmita a sua beleza em Deus. Então, você não é chamada a fazer talvez o que própria uma santa da igreja, né, Santa Beatriz da Silva, ela era tão bonita, tão bonita, tão bonita, e que causava confusão, né? Os homens brigavam por causa da beleza dela, né? E ela se tornou religiosa, né? Fundadora das concepcionistas. Ela ficou indignada, ela colocou um véu sobre o rosto dela, né? Até o fim da vida dela, ela usou um véu. Quando ela morreu, levantaram o véu, né? Tinha estrelas brilhando, né? Você não é chamada, talvez, a viver como Santa Beatriz, colocou um véu no seu rosto, né? Só que existe partes do corpo que não são para mostrar. Então você deve se cobrir. E tenha certeza que se você viver em modéstia, conseguir ordenar todos os seus afetos para Deus, no fim da sua vida você vai ser uma mulher virtuosa, também vai estar com o brilho das estrelas das virtudes, né? Você precisa encontrar o amor de Deus, se decidir pelo amor de Deus em todas as coisas. Muitas vezes nós falamos a modéstia da Santíssima Virgem Maria, porque a Virgem Maria foi modesta, mas ela só foi modesta porque ela amava Deus. Uma das suas principais virtudes era a sua caridade para com Deus. Ela amava a Deus sobre todas as coisas. Por amor de Deus ela fez renúncias, por amor de Deus ela fez loucuras, por amor de Deus ela foi fiel até aos pés da cruz. Então aqui está o grande problema, que eu não consigo rejeitar uma roupa, que eu não consigo renunciar a uma música, que eu não consigo renunciar um pecado, porque nós ainda não focamos no amor de Deus, né? E quando eu falo muitas vezes da renúncia, não é que talvez eu vou me decidir agora, eu vou conseguir largar tudo de uma vez, mas de ter a consciência de que eu preciso renunciar. O grande problema é reconhecer. Talvez eu reconheça, meu Deus, eu estou na miséria do pecado assim, assim, assado. Me ajuda, eu vou cair depois, mas eu tenho a consciência que eu preciso mudar. O grande problema da sociedade do século XXI é que ela é cega, e ela é burra, ela é ignorante. Ela vê que é pecado, mas ela... Não, Deus me ama do jeito assim, eu não preciso renunciar. Não preciso. Eu não preciso mudar de vida. Ela não reconhece que ela precisa mudar. Eu não dou conta, sim, você não dá conta, mas Deus dá conta em você. Entende?
São Francisco de Assis não dava conta, Santa Clara de Assis não dava conta, Santa Ângela de Foligno não dava conta, Santa Beatriz da Silva não dava conta, Santo Agostinho não dava conta. Quem foi que deu conta? A ação da graça de Deus. Clama a graça de Deus, se encha do amor de Deus, reze. Reze o texto todos os dias, tenha uma vida de oração, adore o Santíssimo Sacramento, e você vai ver a explosão do amor de Deus na tua vida, e que você vai ver que tudo que você precisa era amar a Deus e se deixar ser amado por Deus. E tudo isso será ordenado na tua vida. Então você vai ver que não vai ter porcos batendo na sua porta querendo só aproveitar de você. Então você vai ver que você terá amigos de Deus. Você verá que você terá pessoas de Deus na sua vida. Talvez você quer viver um matrimônio, só deu coisa errada até hoje. Se entregue ao amor de Deus, e a pessoa enviada por Deus chegará. Agora, enquanto a gente ficar querendo seduzir na carne, eu não estou dizendo que você tem que usar uma burca, minha irmã. Eu estou dizendo que você deve usar a virtude da graça de Deus. Transmita a sua beleza. Queira transmitir uma beleza que o jovem olhe para você, fale, que bonita, e vá falar com Jesus. Nossa Senhor, que bonita, será que é a tua vontade? Gostei daquela moça. Agora, vestindo do jeito que você é, a pessoa vai olhar para você, vai falar palavras imodestas, vai falar com os outros, porque só quer se aproveitar. Tá vendo a fulana? Eita, e pegar ou não pegar? É assim. Quero encerrar aqui, porque é muita coisa, mas quero ir encerrando. Eu lembro de um caso, que eu vejo assim, o porquê que eu devo. Às vezes você pode ficar com raiva de mim, mas tenha certeza, é pela tua salvação. É porque eu quero te ver no céu. Eu falei isso porque vocês não sabem o que eu escuto muitas vezes nas ruas, né? Uma vez eu estava na rua, eu estava indo para um lugar e tinha dois rapazes andando na frente e falam descaradamente, né? Fulana, nunca prestei atenção nela assim, um dia eu tinha visto ela, me engracei por ela. Aí um dia, cara, tu acreditava, a fulana estava toda arrumada. Você imagina como que era a arrumada da pessoa. Então, caraca, bicho, eu não boto fé não que é ela, cara, não sei o que e tal. Aí peguei o WhatsApp dela, a gente foi conversando e tal. Aí, meu irmão, ela falou que era virgem. Eu falei, não boto fé não acredito, não é ela. Aí ela foi e falou, ninguém acredita quando eu falo, não sei o que. Aí ficaram os dois, se gloriando porque a menina era virgem e o rapaz estava tentando forçar ele para tirar a virgindade dela. Então veja, por que eu estou falando isso aqui no questão da afetividade modesta? Aquela moça, ninguém acreditava que ela era virgem, então ela começa a se ver numa situação que ela está presa. Talvez as amigas já perderam a virgindade e forçam. Nossa, só você! Nossa, que careta! Então o que ela faz? Ela começa a mudar o seu vestir para seduzir. E o que acontece? Ela vai encontrar o grande amor da vida dela? Não, ela vai só encontrar um cafajeste que quer usar dela e quer depois usá-la como um troféu. Você não está vendo ali? Ó? Peguei, né? Tirei a virgindade, tirei a pureza dela. E depois o que faz? Te larga e você fica ferida. Talvez você que vê esse vídeo passou por coisas semelhantes sobre isso. Por isso, olhe para a cruz do Senhor e veja que dali nós encontramos a cura. Se você, minha irmã, não olhar para a cruz do Senhor, não olhar para Jesus misericordioso, saber que aqui está o amor da tua vida e que daqui, né, o belo amor humano surgirá daqui, do coração de Jesus, você vai ser infeliz na terra, porque você vai só continuar querendo atrair os olhares das pessoas, os amores das pessoas, mas ninguém é capaz de te amar se não amar a Deus antes. Eu não vou te amar na caridade fraterna se eu não amar a Deus antes. Você não será capaz de me amar na caridade fraterna se você não amar a Deus antes. Porque só no amor de Deus nós compreendemos isso. Então, por mais que você fique com raiva, eu falo isso para que você desperta tu que dormes. Eu não quero que as pessoas estejam na rua falando isso, que eu ouvi falar dessa moça que eu nem conheço, eu também nem conheço esses rapazes, mas eu não quero que você seja um troféuzinho na mão de cafajestes. Por isso que eu quero que você transmita a beleza sim, mas a beleza de Deus, né? Se penteia, né? Passa maquiagem moderadamente, obviamente, porque às vezes as pessoas pensam, maquiagem é pecado. Não é que a maquiagem é pecado, é porque tem mulher que usa maquiagem mas parece um palhaço, né? Então, você olha para a moça e fala, minha filha, né? Não sei se você percebeu, tem um pouquinho de rosto nessa sua maquiagem aí, né? Dá uma reparada, né? Então, aí que está o problema, né?
se arrume, né? Passe um perfume, não de fedendo não, né? Mas o seu ornamento seja para agradar a Deus, viver em pureza, né? E principalmente o ornamento interior de sua mulher virtuosa, porque também não adianta nada você estar de saia, com tudo coberto, e você ser uma pagã no seu jeito de falar, no seu jeito de agir, né? Então, mulher virtuosa, uma mulher que reza, uma mulher temente a Deus, uma mulher que tem fé. Eu vejo pessoas que eu conheço, amigos, que na bagaceira do mundo encontraram uma mulher católica, voltaram para a igreja, confessaram. Por quê? Porque encontrou uma mulher que é virtuosa, que quer amar a Deus e que atrai para Deus. Você tem atraído as pessoas para Deus ou para o teu corpo, assim como os rapazes, né? Tem atraído para Deus ou para o teu corpo, para o teu jeitão, né? Então, busque amar a Deus, busque amar o amor, e o belo amor humano aparecerá, né? Às vezes as pessoas ficam, nossa, eu quero arrumar um namorado, né? Sim, só que você quer arrumar um namorado para quê? Para você ser um troféuzinho? Ou você quer um namorado, né? Por exemplo, né? Você quer arrumar alguém que vai te usar e depois vai estar dizendo como rapaz, eita, eu peguei? Ou você quer alguém que não vai falar com o rapaz, mas vai para diante do Santíssimo Sacramento pedindo a graça de te levar não para a cama, mas para o altar. Lembre-se disso, a pessoa certa é aquela que te levará para o altar e não para a cama. Entende? Então, mostre a beleza de Deus. Homens e mulheres, mostrem a beleza de Deus, os ornamentos de Deus, principalmente a virtude. A virtude. Não queira postar fotos sensuais no Facebook para atrair curtidas, para atrair comentários. Ai, porque eu sou amado, porque eu sou belo. Não. Poste fotos sim. Poste fotos mostrando sua beleza sim. Mas não mostrando aquilo que deve estar escondido, que é a pureza. Repito, o coração de uma mulher deve estar tão escondido em Deus que um homem, para encontrá-lo, deve primeiro achar a Deus. Entendo? Assim um homem também, né? Postar fotos sem camisa, mostrar os músculos, porque eu quero mostrar que eu sou forte. Você é uma anta, né? É isso que você é. Enquanto nós não nos preocuparmos em atrair o amor de Deus para nós só vamos atrair porcos, só vamos atrair quem não presta, né? E não atrair para Deus no sentido, mas para a gente se deleitar no pecado. Não. Por isso eu quero ler novamente a passagem que eu li de São Pedro para finalizar e exortar que isso é a palavra de Deus, que isso é o que Deus deseja de nós. Não seja o vosso adorno o que aparece externamente, cabelos trançados, ornamentos de ouro, vestidos elegantes, né? Mas tende aquele ornato interior e oculto do coração, a pureza incorruptível de um espírito suave e pacífico, o que é tão precioso aos olhos de Deus. Era assim que outrora se ornavam as santas mulheres que esperavam em Deus. Espere em Deus, ame a Deus. Que seu ornamento não seja o decote, a roupa curta, a roupa apertada, mas seja as virtudes em Deus. Você amando a Deus, o teu próprio vestir automaticamente vai mudar. Mas lembre-se, é por amor a Deus. E tenha certeza, as pessoas não vão se afastar de você, mas vão ser atraídas, porque vão ser atraídas pelo Deus que mudou a tua vida, pelo Deus que mostra a beleza da pureza, pelo Deus que transmite em você a joia da pureza, pelo Deus que fez nascer no teu coração a flor da modéstia, a flor da castidade. Amemos a Deus e sejamos santos, porque Ele quer que sejamos santos e irrepreensíveis por amor a Ele. Mas não tenha medo. Lá em Levítico 19:2, onde vai dizer: sede santo porque o Senhor teu Deus sou santo, também vai dizer, alguns capítulos seguintes: eu sou o Senhor teu Deus que te santifica. Então peçamos ao coração de Jesus que nos dê a graça da santidade, da pureza, da castidade, para que homens e mulheres, não só mulheres, mas homens também sejam modestos, sejam santos, sejam puros, sejam castos, para viver a vontade de Deus, cada qual na sua vocação, no seu estado de vida, no seu chamado, cada qual vivendo a santidade. Nós não damos conta, mas é Deus que dá conta em nós. Por isso, peçamos a Deus e a Santíssima Virgem Maria que nos ajude a viver a flor da modéstia, da pureza, a viver a vontade de Deus. Jesus, manso e humilde de coração, fazei dos nossos corações semelhante ao vosso, e o nosso corpo e a nossa alma semelhantes aos da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o coração de Jesus, para sempre no coração de Maria. Com vosso divino Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada, a Virgem Puríssima.